Bom dia, meu prezado irmão, minha querida irmã. São 11 horas e 24 minutos deste dia, desta quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Vamos à leitura da palavra de Deus nesta hora, no texto de Marcos, capítulo 14, versos de 32 a 42. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Quero mostrar para você aqui um cronograma feito pela Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, em que se retrata aqui toda a semana que antecedeu a morte de Jesus, desde a sexta-feira da semana anterior até o domingo, domingo da ressurreição. E eu quero dizer que este acontecimento que foi objeto da leitura é um acontecimento que se deu na quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa. Ou seja, Jesus está no Getsemane, ele reúne os seus discípulos ali e toma dentre eles três, Pedro, Tiago e João, e os leva a um lugar reservado, e destes ele se adianta, se afasta um pouco para a oração. E a oração é: Pai, se possível, passa de mim este cálice, transfira este cálice de mim para outrem. Veja, e quando há um silêncio celestial e não há uma resposta positiva para Jesus, Jesus se conforma com a realidade de que não havia outro jeito, ele teria mesmo que passar por aquele martírio pela morte de cruz. Esse texto ele é tão rico em mensagens que nós poderíamos ficar falando aqui de várias coisas. Por exemplo, o medo, o pavor que tomou conta de Jesus, a proximidade da morte, como Jesus Cristo se comportou em relação a isso. Mas eu quero pontuar aqui três coisas importantes e que são decorrentes desse texto, estão presentes ali e talvez nós não tenhamos percebido. Vou falar de três palavrinhas, são importantíssimas nas relações humanas: simpatia, empatia e compaixão. Simpatia, empatia e compaixão. Você percebe que essas palavras elas têm algo em comum. Em duas delas, a gente vê o sufixo patia, simpatia, empatia. Simpatia é aquela convergência de sentimentos. Um determinado grupo pensa da mesma forma, do mesmo modo. Duas pessoas pensam do mesmo jeito. Duas pessoas sentem as coisas da mesma forma. Então, simpatia. Empatia é a arte de colocar-se no lugar do outro. É a arte de ver a vida a partir dos óculos, dos olhares do outro. E compaixão é a arte de sentir a dor do outro, ou sentir a dor
com o outro, melhor dizendo. Naquele momento em que alguém está sofrendo, eu estou sofrendo também. Naquele momento em que alguém está alegre, eu estou alegre também. É o sentimento e no exato instante que o outro está passando por aquele sentimento. E nesse episódio do Getsêmani, Jesus Cristo chama os que lhe são mais próximos, alguns discípulos pelos quais ele tinha uma simpatia maior, ele os chama para estarem do lado dele. Depois ele pede a eles que orem com ele, que vigiem com ele, ou seja, que eles tivessem o mesmo sentimento que ele estava tendo, que eles tivessem compaixão com ele. Ele estava sentindo uma aflição naquela hora, eles queriam que eles vigiassem com ele. E também Jesus Cristo queria que eles, em algum momento, pudessem entender, colocar-se no lugar dele para entender o seu momento. Veja, irmãos, se a vida pudesse ser regida por essas três palavras, simpatia, empatia, compaixão, certamente muitos problemas não existiriam, porque os seres humanos saberiam ter essa afeição, a convergência de afeição uns pelos outros, os seres humanos saberiam colocar-se no lugar do outro, que é a empatia, e os seres humanos saberiam sofrer com o outro, padecer com o outro e sentir a mesma coisa com o outro, que é a compaixão. Vamos pedir a Deus que nos cubra de simpatia, empatia e compaixão. Bondoso Deus, eterno Pai, a nossa vida diante do Senhor e diante dos seres humanos poderia muito bem ser regida por essas três palavras, simpatia, empatia e compaixão. Nós pedimos do Senhor o cuidado necessário e pedimos do Senhor a orientação necessária para que vivamos assim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.